A grande maioria das pessoas, se você perguntar para ela sabe que a mentira é algo ruim. Ninguém assim vai dizer, olha, a mentira é legal. É difícil você encontrar, né? A não ser um mentiroso. E as pessoas que sabem que a mentira é ruim, sabem também que a mentira normalmente tem consequências destruidoras. Porém, pouco se pensa a respeito do equívoco. Eu penso que o equívoco seja o perigo mais silencioso a respeito de algo. Sabe por quê? Porque o equívoco ele é indireto. O equívoco muitas vezes pode se demonstrar como humilde, como desculpável. Muitas vezes as pessoas se apoiam no equívoco ou na ignorância para se manter no erro sobre algo ou no engano sobre algo. Por outro lado, é importante sempre lembrar que o equívoco, ele nem sempre é uma mentira deslavada de uma pessoa que está fazendo aquilo de propósito. Muitas vezes existem pessoas bem intencionadas, mas equivocadas. Pessoas sinceramente convictas a respeito de algo, mas sinceramente equivocadas. E o problema é que o resultado disso sempre é destrutivo. Como bem disse Martyn Lloyd-Jones, num livro, Sincero mais Errado, ele diz assim, que ninguém que tem uma doença grave como o câncer, por mais sincero que seja, vai tomar aspirina e vai ter resultados positivos. O que ele está querendo dizer é, você pode ser sincero a respeito disso, mas não quer dizer que vai fazer diferença. E Paulo, aqui nesse texto, nos chama a entender por meio de um equívoco que estava acontecendo lá na igreja de Roma. E não só na igreja de Roma, mas provavelmente muitas das igrejas espalhadas por lá, que estavam lidando com uma grande rejeição de Israel. Israel, a nação escolhida por Deus, estava rejeitando a Jesus, o Messias prometido. Eles estavam ignorando o Cristo crucificado. E parece que lá estava pairando a seguinte dúvida, a seguinte desconfiança em relação a Deus. Porque ou Deus, então, é mentiroso, porque suas promessas estão falhando, né? Essa é uma possibilidade na cabeça deles. Ou então Deus talvez não seja assim tão poderoso como pensávamos. Afinal, Israel, como povo prometido da promessa, não está crendo. Então, uma dessas duas. Só pode que Deus falhou. E todo equívoco, irmãos, é ruim. Todo equívoco é ruim porque ele nos afasta da verdade. Mas existe um equívoco, um tipo de equívoco que não só é ruim, mas tem poder de lhe mandar para o inferno. Milhões de pessoas estão dia a dia, nesse momento, se enganando a respeito de quem Deus é e de quem elas são. Muitas pessoas estão sinceramente equivocadas a respeito do seu relacionamento com Deus, porque eles têm muitas vezes a construção de quem Deus é baseados em tradições. Meu pai me ensinou assim, eu aprendi assim. Baseados em méritos. Olham ao mundo ao redor e dizem assim, mas eu não sou tão ruim quanto fulano. E acabam muitas vezes encaixando as suas vidas no equívoco de eu determino como as coisas são. E esse é o perigo do equívoco. Quando nós julgamos as coisas a partir da nossa perspectiva temporal. A gente olha as coisas e interpreta elas como nós queremos. Só que isso é um equívoco. Por quê? Porque uma perspectiva a respeito de algo, ela sofre mudanças conforme as circunstâncias. Se você for dormir com o bucho cheio, você não vai ter uma boa noite de sono. Por quê? Porque as nossas perspectivas mudam conforme as circunstâncias. E uma perspectiva que é direcionada pelo sentimento, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou passando, aquilo que muitas vezes eu quero que seja verdade, vai nos dar engano sobre quem Deus é e sobre quem Ele disse que Ele é. Então, o meu objetivo aqui com vocês essa manhã é que você possa ir no seu lugar, fazer uma autoanálise verdadeira sobre você mesmo. Se você está equivocado sobre quem Deus é,
e se você está equivocado sobre o seu relacionamento com Ele. Nós faremos isso por meio de 2 pontos aqui. O primeiro, ele vai estar nos versos de 6 a 9, e o segundo nos versos de 10 a 13. O primeiro equívoco que nós vamos encontrar aqui no texto diz respeito no equívoco sobre quem faz parte do povo de Deus. O equívoco sobre quem faz parte do povo de Deus. Então, o verso 6 diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Esse trecho, Paulo está na transição da introdução para os capítulos de 9 a 11. Então esse é o tema que ele vai falar a respeito de Israel. Ele vai falar, será que as promessas de Deus falharam? Será que Deus é injusto? E ele vai trabalhar com esses temas. E Paulo já havia recém falado aqui, na pregação anterior nós falamos sobre isso, sobre os privilégios dados a Israel. Lembram? E a pergunta que provavelmente estaria em evidência é, será que Deus falhou? Verso 6 diz assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Será que Deus falhou? É isso que os israelitas poderiam estar pensando. Essa provavelmente era a perspectiva lógica, porque o povo de Israel, ele tinha o seguinte entendimento, nós somos de Israel, nosso sobrenome nos garante. Então a ideia do povo, da nação de Israel, é que por estar dentro do Israel étnico, de ser parte da nação de Israel, a salvação estava garantida. É a ideia de você achar que por ser brasileiro, você está salvo. Não faria sentido para nós, porque o povo de Israel tem um monte de privilégios que aconteceram. Então a ideia aqui é, Paulo vai tratar isso, algo que ele já falou no capítulo 2. Lá no começo da sua carta, que esse era um equívoco. Mas Paulo continua aqui dizendo, e ele enfatiza, você vai ver aí que ele enfatiza dizendo, não, a palavra de Deus não falhou. E a palavra de Deus aqui nesse contexto, ela não está querendo dizer a todos os desdobramentos da Bíblia inteira. Ela está querendo dizer a respeito do que ele disse no verso 4 e no verso 5. Aquelas promessas que aconteceram com Israel, que eles foram escolhidos para ser o povo de Deus, eles viram a glória, eles viram as alianças, eles viram a lei sendo estabelecida por meio de Moisés, eles tiveram acesso ao culto. É isso que aqui Paulo está falando. Falhou isso que Deus fez? Não, não falhou. O ponto é que vocês estão equivocados a respeito de quem é Israel. Percebemos aqui a primeira justificativa para a negação da incredulidade de Israel. A incredulidade de Israel não anula as promessas de Deus. E isso está escrito aqui, nesse verso 6, no finalzinho, na parte B, porque ele diz assim, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, a promessa de Deus de salvação continua de pé, firme e forte, valendo. O equívoco está quem faz parte verdadeiramente de Israel. Deixa eu lhe contar aqui, que talvez seja o seu primeiro contato com isso, mas a visão predominante de Israel, do judeu, era que a composição, Israel era a composição de todos os descendentes físicos de Jacó, certo? Que por sua vez, Jacó era filho de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão. Esses são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jacó foi escolhido para ser o pai de uma grande nação que carregaria o seu nome. Nós vimos que em determinado momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Está lá em Gênesis 32, 28. Então, na perspectiva do judeu, a perspectiva predominante, quem faz parte de Israel? Todo judeu. Somente não faz parte dessa herança aquele que, por meio de uma apostasia explícita, abandona a nação de Israel. E essa nação de Israel é o povo a quem as promessas pertencem. Você entende como faz sentido? Como o judeu ele não está sendo tão malucão? O problema é que o equívoco às vezes é assim. O equívoco às vezes não parte de um erro escandaloso, mas de um
equívoco interno a respeito das coisas. Paulo não nega, você não vai ver isso em momento nenhum, que o Israel étnico continue sendo um povo de Deus em um certo sentido. Por quê? Porque Deus escolheu aquela nação por meio da qual ele usaria esse povo, falaria de si às outras nações. Contudo, Paulo nega que essa eleição coletiva de um povo significasse que cada um desse povo, dessa nação, estivesse garantido. Entenderam? Ele diz que essa salvação, ela nunca se baseou na descendência étnica, mas numa descendência espiritual. Isso nós vimos nos capítulos 2 e nos capítulos 4 dessa carta aos Romanos. Mas deixa eu lhe lembrar o que Paulo fala no capítulo 2, versos 28 e 29. Ele diz assim: judeu exteriormente, ou circuncidado, não torna ninguém judeu. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, que é feita pelo Espírito. Percebeu? Então Paulo já tinha falado sobre isso. E esse era o equívoco. Israel achava que a sua salvação estava garantida por conta da sua nacionalidade. Então é seguro entender aqui que o que Paulo quer dizer é que dentro do Israel existe um Israel. Dentro da nação de Israel existe um verdadeiro Israel, um Israel espiritual. Então, não quer dizer que todos que pertencem a Israel nação pertencem a Israel verdadeiro, espiritual, aquele que não é meramente físico. É isso que Paulo está dizendo. Agora o verso 7 vai ficar mais fácil de você compreender isso. Ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão, do patriarca, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque, filho de Abraão, será chamada a sua descendência. Paulo vai demonstrar aqui mais claramente essa diferença do Israel étnico e do Israel espiritual. Ele vai fazer isso dos versos 7 ao 13. E ele vai dividir em duas porções. Ele vai dar 2 exemplos. Nós vamos ficar aqui no primeiro. Em cada uma dessas partes, ele vai citar as Escrituras, a palavra de Deus, e vai comentar a respeito das afirmações desses exemplos. Paulo vai usar 2 exemplos históricos. Exemplos que podem ser constatados na nação de Israel. Ele vai usar 2 personagens que são os patriarcas que deram início à nação de Israel. Então ele começa aqui onde qualquer pessoa que queira definir Israel como nação começaria, que é em Abraão. Abraão, que é tanto a base para o Israel físico como para o espiritual. Porque os judeus acreditavam que a sua descendência de Abraão era o que garantia os benefícios espirituais. Então Paulo faz uma citação aqui de Gênesis. Ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário. Aí você vai perceber aqui que vai ter uma explicação entre aspas. É porque Paulo está citando o Antigo Testamento. Ele diz assim: pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Paulo está citando Gênesis 21, 12, relembrando a resposta de Deus a Abraão, sobre a promessa que de Abraão viria uma descendência e que Abraão seria pai de uma grande nação. Então deixa eu relembrar aqui a história de Abraão, embora Paulo não precisasse fazer isso, porque eles entenderiam bem. Você deve lembrar da narrativa de Abraão, vai se encontrar lá em Gênesis, comecinho da Bíblia, dos capítulos 12 a 19. Deus aparece a Abraão e diz a ele: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um caldeu, de Ur dos caldeus, ele não era um judeu. O judeu surge depois de Abraão, o hebreu não existia aqui. Então Deus fala para ele: eu vou te mostrar um lugar, vai, prometendo que faria dele uma grande nação. Aí Abraão vai com a sua família, vai com a sua esposa Sara. Só que Deus fala isso para Abraão e Sara não tinha filhos. E Sara era estéril. E Sara e Abraão eram velhos.
Aqui provavelmente Abraão tinha de 75 a 80 anos e Sara de 65 a 70. Então você imagina, Deus fala, olha, Abraão, sai, e eu vou te fazer pai de uma grande nação. Eu vou, né, vou obedecer e tal, mas minha mulher está velhinha, já não tem mais como. No entanto, eles vão. E o tempo vai passando, a promessa não se cumprindo, e a impaciência tomando conta, e aí você vê que você às vezes é filho de Abraão pelos motivos errados da impaciência, não é esse tipo de filho que deveríamos ser, porque muitas vezes a gente passa pouco tempo, o que faz? Fica nervoso, vou resolver as coisas, vou dar um jeito. E muitas vezes é isso que nós fazemos, igual Abraão fez. Deus prometeu, mas ele disse assim, talvez, isso aqui é suposição minha, tá, irmãos? Talvez eu precise dar uma ajudinha. E Abraão e Sara decidem em conjunto ter um filho por meio da sua serva, Agar, uma serva egípcia. Algo que era comum naquele tempo, no tempo do Oriente, que era uma concessão para que a posteridade da família continuasse. Então não é algo que tem mais. Mas eles quiseram dar um jeitinho. Então nasceu Ismael desse relacionamento, o primeiro filho de Abraão. E talvez Abraão tenha pensado, esse é o filho da promessa. Chegou. Só que depois de 14 anos aproximadamente, e 25 anos depois dele ter prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, nasce também Isaque, da sua mulher Sara. E a situação, imagine comigo, penso eu, 14 anos de relacionamento com um filho. Ele gostava de Ismael, não gostava? Certamente, o primeiro filho. Mas então Deus aparece e fala isso que nós lemos no texto. Ele fala assim, por meio de Isaque será a sua descendência, não por meio de Ismael. Por meio de Isaque é que a minha promessa vai ser cumprida, não por meio de Ismael. E Paulo utiliza esse exemplo aqui justamente para mostrar aos judeus que se vangloriavam de ser filhos de um judeu, de Isaque. Ele está dizendo, olha, vocês estão se apegando na nacionalidade de vocês, mas lá no começo com Abraão, Abraão teve outro filho também. Então, se fosse por essa perspectiva física, Ismael também é filho de Abraão. Então, provavelmente até aqui, até o verso 7, eles ainda diriam assim, claro, Paulo, eu concordo, nós somos filhos de Isaque, filhos da promessa, né? Só que o que Paulo está querendo mostrar é que o ser filho físico não é tudo que há. Mas eles talvez estivessem fazendo isso, olhando aqui e dizendo assim, nós somos filhos de Isaque, então está tudo certo. Por quê? Porque isso que o equívoco faz. O equívoco, ele justifica sua escolha. Ele só enxerga o que ele quer ver. O equívoco, ele diz assim, eu devolvi na mesma moeda. Eu fiz isso para aquela pessoa porque ela me fez aquilo. Eu traio meu marido porque ele merece, ele é um grosso. Eu faço isso para minha mulher porque ela parece uma goteira. Pinga o dia inteiro. Deixa eu dizer para você, a matemática da Bíblia é a seguinte, 2 erros nunca fazem um acerto. Nunca. Menos com menos não dá mais na Bíblia. E nesse equívoco, muitos têm servido outros deuses e como justificativa dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que não faz o mal. E isso deve ser suficiente para fazer parte da família de Deus. As pessoas costumam, não sei se é o seu caso, tomara que não seja, ter uma lista de oposições com relação a Deus, dizendo, olha, se Deus fizer assim comigo, Ele está sendo injusto, porque eu sou uma pessoa bondosa, eu dou caridade, eu tento não mentir, eu não engano ninguém. Isso acontece nos nossos dias. No equívoco sincero, muitas pessoas estão indo para o inferno sorrindo, achando que está tudo bem. Então parece que agora Paulo vai fazer o seguinte, então já que o equívoco continuou, deixar mais claro, o verso 8 vai deixar mais claro a respeito de que ser filho meramente físico
não é nada do que se vangloriar. A diferença do Israel físico para o Israel espiritual. Ele diz no verso 8, isto é, o quê? O que ele acabou de dizer da promessa. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Então, deve ter ficado claro até aqui para você que descendência meramente física não torna ninguém filho de Deus. E Paulo faz esse contraste importante para enfatizar que os filhos de Deus não vêm meramente da carne, mas da promessa, dando ênfase nessa diferença em ser filho físico e ser filho espiritual. E aqui também poderíamos aprender e afirmar que o ditado popular tão conhecido que diz assim, eu também sou filho de Deus, é um equívoco, para não dizer uma mentira. Porque os filhos de Deus são apenas os que creem na promessa. Então, nós poderíamos dizer, todos são criaturas de Deus, mas não filhos. E percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele começa a falar, continua melhor explicando, que mesmo com aqueles privilégios que a nação de Israel teve, ser ligado a esses privilégios por história não torna ninguém filho de Deus. E ele diz aqui pelo menos 2 motivos. Você vai perceber aí. Filhos de Deus, para Paulo, nos escritos de Paulo, se você pegar todos os escritos de Paulo, filhos de Deus, sempre aponta para pessoa salva. Pessoas que pertencem a Deus de uma maneira como filho, família. Romanos 8, 16, 17, 21, Efésios 5, capítulo 5, verso 1, Filipenses capítulo 2, verso 5. Então você percebe que para Paulo existe um claro paralelo entre 2 tipos de filho, os da carne e os da promessa. E esses 2 são completamente distintos no relacionamento com Deus. É interessante aqui, quando a gente continua aqui o texto, ele diz assim, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, verso 8, mas os filhos da promessa que são contados. Contados poderia ser traduzido como reconhecidos. Então, os filhos de Deus que são reconhecidos como filhos de Deus, são aqueles que têm um relacionamento com Deus, como o pai Abraão teve. Como é esse relacionamento que o pai Abraão teve? Capítulo 4, verso 3 de Romanos diz, por meio da fé, por meio de confiar no Deus que faz a promessa. Certo? Então não é relacionado apenas com descendência física. Você ser filho de alguém que é crente não garante nada a você. Você ser irmão de alguém que é evangélico não garante nada a você. João Batista já havia falado isso lá em Mateus capítulo 3 para os religiosos, verso 9. Ele diz assim, eles diziam, os religiosos judeus, nós somos filhos de Abraão, porque a ideia era, nós temos aqui a credencial, status. E aí ele diz assim, não pensem que vocês podem dizer aos outros, estamos a salvo porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Porque eu digo que até das pedras Deus pode surgir filhos de Abraão. Mateus 3:9. Qual é a ideia de João aqui? É dizer que as pessoas não são justificadas, salvas, por causa da descendência física, mas por conta da imitação do relacionamento de Abraão por meio da fé. Ou, em outras palavras, você é salvo por crer. E crer é o depósito de confiança em uma pessoa. E nesse caso, essa pessoa é Jesus Cristo, como o único e suficiente. Fé na Bíblia não é aquela ideia de uma confissão positiva a respeito de algo. Ela é utilizada assim. E está tudo certo, faz parte. Por exemplo, você hoje vai ir de tarde no parque. Eu tenho fé que não vai chover. Ok, você está numa expectativa confiante. Mas não é isso que é a fé que salva. A fé que salva é a confiança no Deus que faz uma promessa. E essa promessa passa por Jesus Cristo. E aí ele diz no verso 9 assim, porque a da palavra da promessa é esta. Qual é a palavra da promessa? Lá feita em Gênesis. Por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Então Paulo encerra essa primeira parte do argumento a respeito do equívoco,
dizendo, olha, Deus cumpriu o seu plano. Deus cumpriu sua promessa para com Israel. O problema está no equívoco de vocês pensarem. E assim acontece nos nossos dias. Você tem que entender que o nosso objetivo nunca é a promessa em si, mas no Deus que fez a promessa. A promessa é só uma expressão da confiança na pessoa de Deus. Por isso nós cremos na promessa. Não é que a promessa tem o poder da promessa, ela não é Deus, mas o Deus que prometeu, e por isso nós confiamos. Então é isso que Paulo está falando. Paulo vai relembrar a intervenção de Deus na história. O verbo aqui utilizado, ele diz voltarei. Paulo está querendo dizer a eles, lembram que Sara era estéril? Lembram que para ela ter um filho, Deus teve que intervir sobrenaturalmente? Lembram que a iniciativa para Sara ter um filho parte de Deus e não do povo de Israel? Não foi o povo de Israel que escolheu a Deus. Foi Deus que os escolheu. Percebe? A diferença parece sutil, mas que faz toda a diferença. Foi Deus quem teve a iniciativa de fazer uma aliança, um pacto, um acordo com um povo. E ele fez isso de tal forma que não foi por meio de uma geração natural, mas por meio de uma intervenção. Pode ser aqui, queridos, eu não sei, mas pode ser que Sara, isso está lá em Gênesis 17, quando ela recebe essa promessa, né? Gênesis 17, dos versos 15 em diante. Ela recebe essa promessa. E depois ela vai ser confirmada em Gênesis 18, de que ela seria mãe. E talvez passou alguns meses e ela pensou assim, não vai acontecer. Estou ficando cada vez mais velha, não tenho recursos, não vai acontecer. Mas se Deus tivesse feito acontecer na semana seguinte, será que Sara não teria pensado assim? Ah, era para acontecer. Será que ela teria atribuído a Deus a glória? Não acontece assim às vezes com você, às vezes acontece comigo. Eu oro pedindo a Deus, às vezes Deus responde rápido. E o meu coração enganoso, ele diz assim, mas é que já estava tudo organizado para acontecer. Misericórdia por isso. E talvez tenha sido esse o caso de Sara. Deus fez ela passar um tempo para eles terem certeza de que era Deus e não a força deles. Por isso, Paulo lembra eles, eu voltarei. 25 anos demorou para essa promessa ser cumprida. E às vezes parece que Deus deixa que nós passemos um tempo a respeito de alguma situação para que a gente possa ter certeza que é Ele. Eu sei que você deve estar passando por momentos difíceis. Eu sei que você deve estar passando por situações financeiras, nosso país vai de mal a pior. Eu sei que talvez você esteja passando por problemas de saúde. Mas muitas vezes Deus faz assim conosco também. Ele deixa o tempo para que você não tenha dúvida e para que, assim como Abraão, lembre, eu voltarei com paciência. Talvez ele esteja dizendo isso para você hoje, por meio do texto. Da mesma forma que Deus prometeu a Abraão que voltaria e cumpriria sua promessa, e cumpriu, o descendente de Abraão, aquele que viria muito tempo depois, chamado Jesus Cristo, o Messias prometido, ele diz assim lá em João 14:3, eu vou voltar e vou buscá-los para mim. Ele também faz a mesma promessa. E talvez, por mais difícil que seja esse momento para você, não caia no equívoco de achar que existe um outro jeito, um outro caminho para Deus. Não caia no equívoco de achar que Jesus não vai cumprir o que ele prometeu, que um dia voltará. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não caia no equívoco de achar que Deus não é confiável, porque ele sempre cumpre as suas promessas. Sabe por quê? Porque ele tem poder para fazer isso. Então você pode ter certeza e não cair no equívoco de achar que as coisas estão perdidas porque elas estão indo de maneira difícil, de mal a pior.
Então a pergunta que responderíamos aqui é: quem faz parte do povo de Deus? Nós faríamos essa pergunta ao texto. Todo aquele que tem a Cristo como seu Salvador. Ou seja, não é porque é judeu ou não. A salvação não é exclusiva a uma raça, a um tipo de pessoa, é mais bonito, não é, a uma determinada classe social. Todo que se une a Cristo é salvo. Essa é a promessa. O que conta é a graça, não a raça. Muitos podem cair nesse equívoco nos nossos dias, talvez seja o seu caso, de achar porque é uma pessoa religiosa, que cumpre vários rituais, que vem de uma tradição cristã. Só que deixa eu lhe dizer, não caia no equívoco de achar que sem um relacionamento individual por meio de Jesus, você estará salvo. Por mais sincero que você seja, por mais aprovado que você esteja com a sua própria consciência. Não é isso que a palavra de Deus diz. Sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem relacionamento com Deus. Sem Cristo, sem promessas. O equívoco sobre quem faz parte do povo de Deus. Em segundo lugar, nós veremos aqui o equívoco sobre como fazer parte do povo de Deus. Verso 10 vai nos dizer: e isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E isto, ele está dizendo, olha, o que aconteceu com Abraão e Sara não foi um episódio exclusivo. Aconteceu também com o filho de Abraão e Sara. Então ele passa agora a respeito do segundo exemplo da soberania de Deus, como ele salva. Da soberania de Deus, como ele escolhe quem vai salvar. E essa salvação não é baseada na raça e nem na nacionalidade. E agora ele vai dizer também, e nem nos méritos. Ah, eu fui lá na igreja, estou mais leve, livre solto. Por quê? Porque o pastor disse que eu não preciso ser bondoso com ninguém, não tem méritos. Não entenda errado. Os méritos não lhe salvarão, mas um crente verdadeiro tem os méritos como uma demonstração que ele foi salvo. Ontem na conversa com o Rafael eu falava isso também, porque a primeira coisa que é para uma criança ou para qualquer pessoa é você ensinar obediência, não é? Obedeça, porque se você obedecer... Aí eu perguntava, como a gente vai para o céu? Se a gente obedecer. Eu dizia, não, filho. A gente vai para o céu se a gente acreditar em Jesus e quem Ele é. Aí eu vi que ele ficou me olhando, como quem diz assim, não estou entendendo. É, papai, é. Eu disse assim, sabe por que a gente obedece? Por quê? Porque a gente acredita. A obediência é uma consequência visível do crer que é invisível. Então a obediência, ela sempre no cristão estará ligada ao entendimento, a crer. Por isso que muitas vezes nós tropeçamos e podemos nos arrepender, porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos de que nós somos salvos. Então Paulo vai falar a respeito disso, ou de qualquer coisa que possa ser atribuída aos homens, a nós, méritos. E ele recorre novamente ao exemplo de um dos patriarcas, o filho da promessa feita a Abraão. E aqui ele vai dizer justamente isso, é um Deus que cumpre promessas. Promessas, para aqui na Bíblia, ela é quase um sinônimo de uma aliança. Ou a promessa é uma consequência de um pacto feito por Deus a respeito de algo. Então Deus faz uma aliança com Abraão, diz assim, olha, de você virá uma grande nação. E isso vai passar por Isaque, vai passar por Jacó, e assim até chegar no verdadeiro descendente, ou no descendente que nós esperamos, ou esperávamos, o Messias, Jesus Cristo. Então ele vai trazer à memória fatos históricos. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia ela é baseada em fatos históricos. Se hoje você for falar com um judeu, ele vai reconhecer tudo isso. Ele não vai reconhecer o Messias, assim como ele não reconhecia.
mas ele vai entender essa história, porque faz parte do que aconteceu no tempo e no espaço. Então, ele vai trazer à memória, olha, o que eu falei não foi só com Abraão, mas aconteceu também a Isaac. E ao fazer isso, Paulo quer deixar ainda mais claro esse equívoco sobre fazer parte da nação apenas. Que não é assim. Nem todo que diz eu sou de Deus, de fato é de Deus. Nem todo aquele que fala o nome de Jesus, crê em Jesus. E isso é importante. E é possível, eu creio que é provavelmente o pensamento deles, o seguinte: bom, de Abraão e Sara é mais fácil de escolher, porque Ismael vem de uma escrava egípcia, uma concubina, nasceu do plano carnal. Mas Isaac não. E agora ele vai citar um exemplo de dois que não são de uma concubina, que vêm por meio da descendência física e da promessa. Então o mérito, talvez, dos israelitas estava nisso, nós viemos de Isaac. E agora ele vai falar exatamente isso. E esse equívoco continua nos nossos dias. Talvez quando você olha para as pessoas ao redor, você diz assim, bom, você vai enumerando categorias. Esse está meio salvo, esse não está salvo, e esse é pior que eu. E você vai fazendo isso. E você vai catalogando as pessoas. Por quê? Porque a ideia dos méritos de merecimento é algo que está intrínseco em nós. Nós continuamos pensando que nós somos merecedores de alguma forma. E que se nós somos merecedores de alguma forma, Deus tem a obrigação de lhe salvar. No entanto, entram alguns elementos aqui para Paulo a respeito de como Deus faz, relembrando sobre como aconteceu com Abraão. Olha o verso 11 aí, ele diz assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Verso 12, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Paulo vai trazer 3 particularidades aqui importantes sobre a escolha divina de Jacó ao invés de Esaú. Jacó e Esaú são os filhos de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó e Esaú. Mas entre Jacó e Esaú, apenas um foi escolhido. O texto está bem claro ali. Talvez aqui você já esteja se debatendo. Eu me debati um bom tempo. Seja bem-vindo. Então, Paulo vai trazer 3 particularidades importantes, porque Deus escolhe Jacó e não Esaú. Dando apoio aqui para que a participação no povo de Deus não é baseado nos méritos. Não é baseado naquilo que você possa ou não fazer, mas na escolha de Deus. Livre, soberana, sem influências externas, sem suborno, sem méritos. Sejam eles méritos raciais ou méritos morais. Primeiro, os dois tinham os mesmos pais. Lembra? Possivelmente o argumento era, mas Agar, a serva de Sara, ela era uma escrava. Bom, agora não é mais então, porque os dois são da mesma mãe. Segunda, Deus prometeu antes do nascimento. Eles não tinham nascido ainda. Deus falou, vai acontecer assim. Não por méritos de Jacó, não por sua devoção religiosa. Olha, Jacó era um menininho muito ajeitado. Ele acordava cedinho, arrumava o cabelo e ia para o culto com seus pais. Não é. E nem mesmo por conta da sua fé se escandalizou. Foi a vontade de Deus que determinou o destino de cada um. Terceira, o fato de Jacó ser o mais novo ainda demonstra como Deus inverte a ordem das preferências humanas. Porque se você olhar nos capítulos de 25 de Gênesis até 33, lá vai estar escrito a ideia daquele que vinha primeiro, do primogênito. Ele tinha um valor mais alto do que o que vinha depois. Era o primogênito que tinha vários privilégios. No entanto, aqui, Deus faz diferente justamente para mostrar que a sua escolha não está baseada em condições humanas. Então, se você acompanhou com atenção aqui, talvez você tenha pensado aí, mas então,
essa escolha de Deus para salvar acontece baseada em quê? Algumas pessoas, para querer organizar ou facilitar as coisas, elas dizem assim, olha, Deus é presciente. O que é isso? Deus enxerga o futuro. Isso é verdade. Então, como ele enxerga o futuro, Deus viu que Jacó lá na frente ia crer e Esaú não. Então, por causa do livre-arbítrio, Deus escolheu Jacó. Faz sentido, né? É uma explicação. Mas será que é isso que o texto diz? Paulo está citando uma palavra profética, algo que não tinha acontecido, mas queria acontecer, lá de Gênesis 25, 23. Ele diz assim, olha, o mais velho vai servir ao mais novo. E aí, olha, siga o fluxo comigo aí do texto, diz assim, os gêmeos não eram nascidos ainda, nem tinham feito bem ou mal. Aí, se Paulo parasse aqui, tranquilo, né? Mas ele continua dizendo, e ele quer deixar claro para nós, assim como ele queria deixar claro para os judeus, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, para que a vontade de Deus acontecesse no tempo que Deus queria que acontecesse. Eles tinham feito alguma coisa para merecer? O texto diz que eles não tinham feito nem o bem nem o mal. Porque Paulo quer dizer aqui, quer deixar claro, que o Deus a quem eles não tinham entendido seus propósitos é livre, é soberano, não tem influências externas. O plano de Deus no Antigo Testamento, ele se dá por uma série de escolhas de Deus. E essas escolhas de Deus, Deus faz livremente, de acordo com o seu propósito. Isaac foi escolhido, não Ismael. Jacó foi escolhido, não Esaú. Isso se baseou em quê? Na vontade de Deus. Tem talvez a gente escuta isso e a gente fica, né? Ah, mas Deus é injusto. Calma, isso daí é para a próxima pregação, a injustiça de Deus. Tem isso daí também. Os judeus também pensaram isso. Mas quando a gente está no catecismo dos bebezinhos, tem um dos ensinos, é assim, por que as coisas são como elas são? Eu estou parafraseando, não lembro exatamente. Por que tudo tem seu jeito de ser, é a maneira certa? Aí embaixo a resposta é, porque Deus quis assim. As crianças não têm problema com isso. Aí talvez você diga assim, ah, mas as crianças não sabem pensar. Não, é que as crianças sabem que chega um momento que tem que confiar ou se submeter. Entendeu? Esse é o ponto. Então, Paulo está fazendo exatamente isso. A doutrina da eleição incondicional de Deus, quer dizer que não é por méritos, ela é bíblica. E essa doutrina diz que Deus chama pessoas, salva pessoas e guarda pessoas. E se você acompanhou até aqui com atenção, talvez algumas coisas tenham vindo à sua mente a respeito dos planos de Deus, né? Talvez você tenha se deparado com um Deus que decreta coisas, que soberanamente chama e cumpre sua vontade. Talvez até você tenha se ofendido com esse Deus, porque acontece isso. Nós não estamos acostumados a nos submeter a um Deus que manda. Nós queremos mandar em Deus. E as perguntas que você pode ter feito é, por que Deus age assim? Eu espero que não tenha sido de dúvida isso daí. Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Que a gente foi lendo esse texto está falando sobre a eleição, que Deus elege uns, escolhe uns e não outros. Isso é difícil, não é? Deus tem um plano, e esse plano ele se cumpre diariamente. Nada escapa do poder desse Deus. E o seu plano é que a sua glória vai ser manifesta de uma forma ou de outra, seja com misericórdia ou juízo, e que dentro desse plano ele separou um povo para ter um relacionamento com ele e para que esse povo faça a sua vontade aqui na terra. Aí então você olha isso e diz, nossa, mas é muito difícil de entender. Por quê?
De fato, a eleição é um mistério de Deus. Por que Deus age assim? A Bíblia não diz, a não ser que Ele quer. Mas existem várias coisas que a Bíblia deixa bem claras. E talvez essa seja uma das áreas mais mal compreendidas no meio evangélico. Como eu faço para conhecer a vontade de Deus? Paulo está trabalhando com a vontade decretiva, uma vontade que na grande maioria das vezes é secreta. Nós não sabemos como ela acontece. Deus determina as coisas e elas vão acontecer. Você sabe de todos os detalhes? Não sabe de nada. Esse nós sabemos porque está revelado. Então, por que as pessoas muitas vezes entendem errado? Porque elas ficam tentando descobrir essa vontade secreta de Deus. Aí elas procuram pastores adivinhos. Acho que esse termo você nunca escutou, né? Que é aquele pastor que você chega no fim do culto e ele fala, eu vou revelar algo sobre sua vida. E aí ele fala um monte de coisa para você, várias delas ele percebeu no seu semblante que você está com uma cara triste, ele diz assim, Deus vai... Ou então, profetas modernos, profetas que estão mais parecendo um coach espiritual do que um pastor bíblico. E muitas vezes, tanto os que buscam quanto os que ensinam têm mais dificuldade, mas vamos dar o benefício da dúvida. Tanto os que buscam quanto os que ensinam podem estar bem intencionados, mas equivocados. A ignorância não gera absolvição, lembre disso. Ah, mas eu não sabia. Não importa. Se você passar o sinal vermelho e tiver um pardalzinho de multa, mesmo que você não sabia, a multa vai chegar, porque a ignorância não absolve. E na teologia aqui, apenas abrindo um parênteses para talvez tornar um pouco mais fácil de entender, na teologia nós lidamos com dois aspectos quando falamos da vontade de Deus. Existe o aspecto da vontade decretiva, que é o que Paulo está falando, uma vontade de Deus executando seus planos na história. E existe a vontade preceptiva de Deus, que vem de preceitos, vem de mandamentos. Então nós, como crentes, devemos buscar conhecer a vontade preceptiva de Deus, aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele explicou, aquilo que Ele ordenou. Aquilo que está secreto pertence a Deus. Você é um tolo se você ficar tentando fazer isso. Sabe por quê? Porque além de você não descobrir, você vai viver no equívoco. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Entendeu? Esse é o conceito da vontade de Deus. Sabe por que existe tanto problema nas igrejas evangélicas? Erro teológico, superstição, modinha, heresia? Porque falta a Bíblia. As pessoas não querem a Bíblia. Elas querem atalhos. Elas querem coisas mais fáceis. Porque ler dói. E prestar atenção na leitura, mais ainda. As pessoas, elas querem continuar tomando suas decisões, suas escolhas, no que elas se sentem melhor, naquilo que elas imaginam. E normalmente querendo descobrir os segredos de Deus. Será que Deus tem mesmo esse emprego para mim? É um emprego que eu tenho que trabalhar 12 horas por dia e talvez eu não possa tirar 2 anos de férias consecutivos. Ah, mas Deus jamais ia querer. Existem preceitos. Você precisa do emprego? Todo mundo precisa. É um emprego íntegro? Você vai conseguir ter sustento para sua família? São preceitos. Você aprende por meio desses. Então, queridos, lembrem disso. Existem planos secretos de Deus que são insondáveis. Aqui na eleição, ele diz isso, que ele escolhe uns e não outros. Talvez você esteja pensando nisso, mas Deus é injusto. Calma, o próximo tema vai falar sobre isso. O ponto é, você não tem acesso a todas as coisas, mas se debruce naquilo que você tem, que é a Bíblia. Quer fazer parte do povo eleito de Deus? Saber se você foi um escolhido? Creia em Cristo. Ah, mas é simples assim? É. Mas isso foi decretado lá no passado? Sim.
Mas a maneira que você tem de fazer, que Deus deixou revelado, é você crer em Cristo. Percebeu? Não existe aqui incompatibilidade. O problema está quando nós pensamos a respeito dos nossos méritos. E aí ele termina aqui, a respeito disso, deixando ainda mais difícil no verso 13. Ele diz assim, olha, a eleição é assim. Eu escolhi Jacó e desprezei Esaú. Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Usando as palavras do próprio versículo. Amei Jacó diferente de Esaú. Talvez você nunca tenha escutado essa visão de Deus. Então, Paulo está fazendo isso para fechar o pensamento de que Deus é livre, é soberano. Ele é o único que é livre e que é soberano. Paulo finaliza lembrando algo como está escrito. Foi escrito lá atrás pelo profeta Malaquias, no capítulo 1, versos 2 e 3. Muito tempo antes de Paulo escrever essa carta, Israel, a nação, questionou o amor de Deus. Questionou o amor de Deus porque eles estavam vivendo uma situação terrível. Eles estavam com uma situação financeira pavorosa, eles eram escravos, eles estavam sendo cativos na Babilônia, um termo mais bonito para falar escravos. Os que não eram escravos estavam vivendo com permissão do Império Babilônico, pagando impostos altíssimos. E eles questionam, esse é o amor que o Senhor tem? E olha o que ele diz. Quer ver uma prova do meu amor? Eu amei o pai de vocês, Jacó, e aborreci Esaú. Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter feito que Esaú tivesse sido amado e não Jacó. Desses dois irmãos, Esaú e Jacó, descenderam povos. De Jacó vem Israel, de Esaú vem os edomitas. E por mais que os edomitas tentem por seus méritos, lá em Malaquias ele diz, eles nunca prosperarão. Pesado, né? Em Malaquias, nós vemos que existe uma representação da nação de Israel, que Deus escolheu, e da nação dos edomitas, que Esaú, que foi rejeitada. E esses de Esaú representam todos aqueles que dia a dia se perdem e que vão para o inferno. Sabe por quê? Por conta dos seus méritos. Os méritos só podem fazer isso, nos levar para a perdição eterna. Será que isso pode ser dito a nós hoje, essa manhã? Será que você não está passando por uma situação difícil, sincera, e você diz assim, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Poxa, se o Senhor me amasse, eu não precisaria estar passando por tanto tempo de provação. Se o Senhor me amasse mesmo, eu não precisaria sofrer tanto. Essa não é uma mentira nova. Ela foi dita lá no começo, pela serpente. Não era que Deus não existia. Você vai ver, se você ler lá o comecinho de Gênesis. Ele diz só que Deus não é tão bom como você pensava. Essa é a mentira de Satanás. Esse é o equívoco que talvez você esteja passando. O perigo sobre o equívoco de que Deus não lhe ama. A resposta de Deus para nós é a mesma que o profeta Malaquias. Você quer ver se eu lhe amei? A maior prova é que se você creu no Evangelho da salvação, esse é meu amor. Sempre que você me questionar, que você for reclamar, lembre-se do que meu filho Jesus fez na cruz do Calvário por você. Eu te amei tanto que eu entreguei meu filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Essa é a promessa de Deus, não os nossos méritos, não o quanto você possa realmente fazer para conquistar a Deus, não é o quão religioso você possa parecer, mas se você realmente tem um relacionamento com Jesus. E isso do relacionamento com Jesus irá acontecer por meio da informação revelada, não da informação secreta. Você não pode cair no equívoco de se relacionar com Jesus
do seu jeitinho. Tem pessoas que falam isso, olha, eu me relaciono com Deus do meu jeito, então eu sei que Deus me escuta, eu sei que Ele... E essa pessoa, se for num polígrafo de verdade e mentira, ela passa, porque ela acredita nisso. Mas isso não quer dizer que ela esteja certa. E esse é um equívoco perigoso. Esse é um equívoco perigosíssimo. As situações, elas fazem isso conosco, não fazem? Tem um hino que foi composto, que nós vamos cantar agora no final. Ele foi composto em 1873, por um homem chamado Horatio Spafford. Ele morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Olha a situação. Tem que até me controlar aqui para não chorar. Existiu um grande incêndio na cidade de Chicago, que devastou milhares de casas e em torno de 300 pessoas morreram no fogo, no incêndio. E entre as coisas que esse senhor perdeu, foram os seus bens, os seus negócios, é como se você tivesse um comércio que pegasse fogo, e o seu filho. E ele tinha mais 4 filhas, e a sua esposa. E elas estavam numa viagem de navio nesse período. Então chega, depois de um tempo, não tinha internet, chega a notícia. O navio colidiu e suas 4 filhas morreram. Sua mulher escapou. Mas ele lembrava disso. Assim como você vai ver um dos hinos mais belos que nasceram de uma circunstância dessa. Eu sei que é duro. Eu sei que é difícil. Mas lembre, nós precisamos crescer em conhecimento. E esse conhecimento irá gerar relacionamento, que por sua vez vai gerar amadurecimento. E por sua vez o amadurecimento transborda em amor, de tal forma que você quer tornar Deus conhecido e conhecê-lo cada vez mais. Jesus disse isso em João 15:11. Eu tenho-vos dito isso, o quê? Conheçam a mim, sejam obedientes, para que a minha alegria permaneça em vocês e vocês sejam cheios dessa alegria. Essa alegria não pode ser comprada. Essa alegria não pode ser perdida. Nossos bens podem passar. Nossa situação financeira pode balançar. Nossa saúde pode ir. Mas Jesus nunca será tirado de nós, se nós cremos. Então, algumas aplicações aqui para que você lembre desse texto. Em primeiro lugar, a promessa de Deus nunca falhou. Nunca. Mas ela foi entendida equivocadamente, como acontece com as pessoas hoje ao pensarem em céu e inferno. No entanto, o equívoco, ele cobra preços altos, principalmente quando se fala em eternidade. A vida é muito valiosa para você viver ela como um jogo de pôquer, blefando. A soberania de Deus, aprendemos aqui, em escolher, eleger e salvar, é algo que fica claro no texto. É algo que fica claro no texto. E algo que você precisa ter clareza é que não existe nada em você que Deus olhe e diga: ah, que fulano maravilhoso, ele é tão limpinho, ele não existe nada. Ele é mais querido, ele é mais gentil, nada. Não é essa a fonte de escolha de Deus. Parece ter ficado claro com esse texto, que você não se torna filho de Deus por conta de sua tradição familiar. Você não se torna família de Deus por ter nascido num lar cristão. Você não se torna família de Deus por causa de quem você é como pessoa, mais bondoso. Nessa narrativa de Paulo, o povo, a nação de Israel como um todo, está perecendo, porque eles continuam depositando sua confiança e esperança em si, na tradição, na família. Mas deixa eu lhe dizer, não é que isso seja ruim. Paulo não condena isso, e eu não condenarei também, mas isso nunca será suficiente. Nunca será suficiente as suas boas obras, porque Deus chama seus filhos por meio da união com Cristo, e nenhum outro modo. Então, se você quer fazer parte do povo da promessa, você precisa estar unido à promessa. E essa promessa encarnou
e desceu do céu para salvar pecadores. E essa promessa encarnada chama-se Jesus Cristo de Nazaré, nenhum outro. Então, queridos, lembre-se disso. O equívoco de quem faz parte do povo de Deus. E o equívoco de como fazer parte do povo de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos e oremos. Pai, graças te damos por teu texto bíblico aberto. Mesmo com verdades difíceis, nós podemos descansar sabendo que o Senhor é poderoso. Por isso nós confiamos na oração, por isso nós confiamos no teu poder de nos guardar. Mas aumenta, amadurece a nossa fé, para que nós possamos, meio em mesmo momentos duros, difíceis, que vêm, se eles não estão vindo agora, eles virão, a nossa maior alegria seja no relacionamento contigo. Nós sabemos que isso não é humano, porque não é algo que nós podemos gerar em nós mesmos. Por isso nós clamamos a ajuda do teu Santo Espírito. Que o nosso coração seja cada dia mais cheio de alegria no único e verdadeiro lugar que não pode ser roubado de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que oramos. Amém.